Saudações, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. É um prazer enorme estar aqui junto de vocês. Hoje eu quero conversar com você sobre a manifestação da gratidão. Quantas vezes você já teve inúmeros motivos para agradecer a algo, alguma situação e não teve vontade? Isso já aconteceu com você? Se você gosta de assuntos como esse, do autoconhecimento na prática, do autodesenvolvimento através do despertar de consciência, fica comigo nesse vídeo. Eu vou te mostrar uma forma bem prática, bem consciente de você ser muito mais grato e potencializar essa energia na sua vida e na criação dos seus sonhos. Eu sou a Patrícia Nicoletti, terapeuta sistêmica e artista plástica, e quero conversar com você hoje sobre o sentimento da gratidão. Eu vou trazer um exemplo de uma situação que eu vivenciei há 2 meses atrás. Eu tenho alguns animais de estimação, sou apaixonada pelos meus animais e por todos os animais do planeta, e a minha conexão é muito forte com eles. Em determinado momento, eu tive um felino que passou por uma cirurgia, ele teve uma obstrução de uretra e precisou fazer uma cirurgia, a cirurgia teve complicações. São nesses momentos que a gente vai se testando vibratoriamente, energeticamente, espiritualmente, consciencialmente, e você vai vendo que aquela experiência que está sendo vivida ali por um outro ser tem muito mais a ver com você do que com ele. E eu já vou te explicar por quê. Dentro desse processo, eu fui analisando todos os gatilhos que foram acionados. Na verdade, foram poucos gatilhos, mas de um peso muito profundo na minha forma de sentir as emoções, na minha forma de pensar, na minha forma de projetar aquela situação que eu estava vivendo. Foi bem complicado, foi desafiador e muitas vezes eu me perguntei, mas o que é que eu estou fazendo se eu tenho o aprendizado necessário, o conhecimento necessário para não agir assim? Inúmeras vezes eu me fiz essa pergunta. Foram dias e noites. Eu passei noites em claro, eu passei dias prostrada. Eu tinha um monte de coisa para fazer e eu ficava parada. O meu mental gritando, um barulho dentro da minha cabeça absurdo. E eu, a todo momento, consciente daquilo que eu estava fazendo. Por que eu estava fazendo aquilo? Sendo que eu sabia como fazer diferente. Dentro desse processo, ele obteve a cura, que foi uma construção, uma reconstrução no organismo dele. Teve uma cirurgia que teve um pouquinho de complicação, mas ele foi desenvolvendo e eu comecei a observar, depois que passou aquele pesadelo, que foi mais ou menos uns 15 dias, entre efeito colateral de medicação, uma série de coisas, dinheiro, né, que a cirurgia vem assim, pega a gente desprevenido, e não é só cirurgia, envolve tratamento, internação, tudo diferente, tudo, foi tudo diferente, foi uma rasteira assim, ó, vop. Tava tudo bem, tudo sob controle, sabe? Exames em ordem, ia repetir agora começo do ano, não deu tempo. Alimentação regulada, ração adequada, ingestão de água, urinando, defecando, tudo em ordem. E de repente, bum! Nesse momento é que mora o perigo. Quando vem a quebra de controle gigante. E tem muito mais coisa que foi trabalhada nessa quebra de controle que eu não vou ficar me estendendo aqui. Quando acontece isso, vem essa quebra de controle gigante, você para e pensa, o que isso está me trazendo? E aí eu comecei a me movimentar para a cura, mesmo sabendo que não dependia de mim, em partes, a cura dele. E aí eu comecei a desenvolver um processo, um trabalho no que eu poderia contribuir para que ele melhorasse ainda mais. A nível energético, a nível mental,
a nível físico e a nível espiritual. A primeira coisa que eu identifiquei era que se eu fizesse essa contribuição comigo, o resultado já seria muito benéfico a ele, porque existe essa simbiose. Isso é tema para um outro vídeo, a gente pode conversar sobre isso. Essa troca energética, nós trocamos energia com tudo, nós trocamos energia com todos, e não vai ser diferente com os nossos animais. E os animais são transmutadores de energia. Então, muitas vezes, ambientes carregados, família muito grande, onde tem só um animal, o animal acaba ficando até sobrecarregado. Ele é um resgate de um animal selvagem, tem algumas complicaçõezinhas já, eu resgatei ele adulto, então a gente vai entendendo mais ou menos o processo biológico, né? Mas isso não tira a responsabilidade da parte energética. Então, todas as vezes, eu tô falando com vocês e ele tá aqui, que eu me alterava, que eu me descontrolava, que eu queria tirar com a mão aquilo que ele estava sentindo, que eu queria resolver o problema, que eu queria consertar, que eu queria fazer, todas as vezes que eu entrava nessa paura, ele sentia. E ele deixava muito claro que ele estava sentindo isso. Ele se expressava dessa forma também. E aí, quando eu comecei a caminhar de uma outra forma, que eu comecei a olhar de outra forma, eu comecei a entender que não dependia só de mim. E essa quebra de controle veio me mostrar que tinha outras formas de trabalhar isso, sendo se ele ficasse ou se ele partisse. E aí comecei a entender que existiam pessoas, existiam situações que poderiam agregar valor nisso, né? Não que eu não soubesse disso, óbvio que eu sei disso, mas eu estava num processo de torpor, de descontrole emocional. Comecei a lembrar, dentro dessa situação, de situações parecidas que vivenciei com familiares muito próximos. Fui identificando. Eu faço acupuntura e na sessão de acupuntura começou a vir esses pensamentos, essas situações de coisas que eu já vivi, já vivenciei, dores. E tudo isso foi fazendo muito mais sentido. E chegando no ponto da gratidão, né? Ele começou a melhorar e eu comecei a agradecer muito. Só que eu vi que tinha muito mais coisa para agradecer. Quando, por exemplo, ele obteve a cura, seria uma forma geral de agradecimento, para vocês entenderem. Eu fui muito grata, eu sou muito grata, todos os dias, pela cura dele. Só que dentro do processo de cura, existe uma diferença entre você ser grato pelo que aconteceu e você ser grato por tudo ao redor que se movimentou, e se manifestou, e trabalhou e atuou para que isso acontecesse. Essa é a diferença. Percebe? Eu peguei um papel e fiz uma lista de todas as pessoas que se envolveram no processo de cura dele. E eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu queria falar, precisava falar do que estava acontecendo. Eu sempre tive alguém para me ouvir. Minha mãe me ouvia 24 horas, repetindo, 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 e falando a mesma coisa, e falando a mesma coisa, e se aquilo. O meu mental estava todo perturbado. Ela me ouvia todos os momentos. De manhã cedo, 6 horas da manhã eu estava falando. Meia-noite eu estava falando sobre a mesma coisa. Ela me ouvia. Minha madrinha me ouvia. Meu primo que mora no Rio de Janeiro e é médico me ouvia. Eu passava prontuários, trocava ideias sobre a medicação, sobre efeito colateral. Todas as vezes ele me ouvia, participava e sugeria algo, ou a nível pessoal ou dentro do contexto que eu estava vivendo. Rafaela, uma menina doce, formada em veterinária, adotou 2 gatos meus de resgate. Ela me ouvia o tempo todo. A minha veterinária,
doutora Darana, me ouvia o tempo todo, me atendia o tempo todo, fazia o que podia o tempo todo. Nós chegamos num ponto que não tinha saída. Ninguém sabia mais o que fazer para reverter aquela situação. Tentando, a gente tentava não, né? Porque quem tenta já fracassa. A gente experimentava um monte de coisa. E eu tive muita ajuda. Uma hora eu levantei, ele não estava aqui comigo, ele estava internado. Ele veio para cá e eu levantei, era bem cedo, 5 horas da manhã. E eu falei assim: Deus, eu fiz tudo o que eu pude e vou continuar fazendo. Só que agora é diferente, porque eu vou colocar ele nas tuas mãos e vou ser uma ferramenta de contribuição. Eu visualizei eu pegando ele e colocando numas mãos grandiosas, simbolizando a mão do divino, da fonte de Deus. E eu realmente entreguei essa experiência junto da fonte. A partir desse momento, tudo começou a mudar. Eu recebi ajuda financeira sem pedir de várias pessoas. Eu fiz uma rifa que está até ali, desse lado, aquele quadro de gato. Eu vendi em 6 horas, 100 nomes. Eu recebi ajuda da veterinária para parcelar o processo. Eu consegui tudo, a pecuária, tudo se alinhou. E eu comecei a listar. O Rodrigo Roma se propôs, quem não conhece o trabalho da arometria, se propôs a ajudar a cuidar do leão. Fizemos ancoramento das entidades de força, da energia do Pantera Negra. Recebi reiki, recebi mensagem, recebi visita. Foi tanta ajuda, mas tanta ajuda. Todos os dias, ele, internado, recebia visita. As pessoas iam lá visitar ele. As pessoas ligavam para o veterinário para saber como ele estava. E aí eu fui esmiuçando tudo isso, e tem até mais. E trabalhou em congruência para a cura dele. Percebe o nível de gratidão? Como é muito maior do que você agradecer apenas pela cura? Não significa que agradecer pela cura é pouco. É a forma como você sintoniza o processo da gratidão. Eu estou dando esse exemplo porque é um exemplo que mexeu comigo, me marcou, né? Mas tem inúmeros. Tem uma sensitiva e ela brinca, tem um vídeo dela que corre pela internet, bateu o carro, agradece, porque você tem carro. Mais ou menos assim, sabe? Já tivemos experiência de acidente de trânsito aqui na minha casa. Quando você começa a observar por um outro ângulo, e a PNL traz muito isso, porque ela diz que tudo parte de um princípio positivo, você encontra bênção em tudo, até no caos. Já viu aqueles lugares que são destruídos em segundos? Agora mesmo tivemos inúmeras situações assim. Observa logo depois o que acontece. O movimento de tudo ao redor. Eu tô falando isso com vocês, eu tô toda arrepiada, porque eu tenho certeza que isso vai ser uma contribuição para você que tá aí muitas vezes desanimado, achando que não tem motivos para agradecer ou tendo motivos e não conseguindo agradecer.
Sabe o que isso gera? Culpa. Não precisa se culpar. O que acontece quando a gente não consegue exercer essa gratidão profunda? São as nossas lentes, as nossas crenças, os nossos óculos da nossa realidade ali. É só trocar. É só trocar. É só se abrir, baixar as barreiras e trocar essa lente. Começa a procurar. Eu moro numa casa que tá tão feia a pintura. É uma casa de aluguel. E quanta gente não tem casa? Então, e assim é simples, né? Não toca a gente. Mas quando você se conecta com a sua casa, sabia que a sua casa tem consciência? Tudo no planeta tem consciência, em níveis diferentes. Por que tudo no planeta tem consciência? Porque parte da consciência maior. Lembra que eu falo para você que tudo é mental? Primeiro, eu tenho essa pedra, Canarcon, um bloqueador magnético. Ela é pura solidez, matéria. Ela nasceu aonde? Antes de estar aqui? Na cabeça do Carlos, que fez a pedra. Na mente do Carlos. Se você pode pensar, você pode criar. Essa caixa de som aérea, projeto, desenho, a estrutura, o funcionamento, nasceu aonde? Tudo é feito da origem. Absolutamente tudo. Tudo. Em níveis diferentes, em formas diferentes, em vibração energética diferente. Mais denso, mais sutil. Nasceu no plano sutil, se materializou no plano físico. Mas o que tem aqui na origem. Quando você entende isso, você começa a ver que tem muita coisa para você agradecer. E voltando na sua casa, já ouviu aquele ditado? As paredes têm ouvido? Tem ouvido, tem registro. E o que você faz com isso? Ignora? As paredes têm história. Sabia? Então o que eu quero dizer para você é que quando você se abre para entender a gratidão, tudo fica maior, tudo fica amplo, tudo vira bênção e oportunidade. Não é que vira e se transforma, já é, mas você enxerga. E depois que você enxerga, você sente. Essa é a diferença. Agradecer pela cura do animal é uma gratidão. Mas agradecer pelo processo que se desenvolveu essa cura, de tudo que envolveu essa cura, é uma gratidão mais ampla, mais consciente, em conexão com o divino, em conexão com a sua essência. E é essa gratidão profunda que tira você de onde você está. Pega essa chave. Eu estou tomando banho, estou agradecendo a possibilidade de tomar banho. Tem um chuveiro, tem uma casa. Você tem um corpo para tomar banho. Você toma banho em pé. Ninguém precisa te segurar. Você tem água em abundância. Você tem água, você tem condutor de energia.
Você tem quem vem limpar a sua energia, se você assim souber fazer. Você tem um chuveiro quente, você tem uma rede elétrica. Essa rede elétrica tem trabalhadores, tem pessoas que trabalham sol a sol para você abrir o botãozinho do seu chuveiro e sair água quente. Percebe que é diferente de você agradecer, eu tenho um chuveiro quente. Gratidão. É mais profundo. E você só vai encontrar isso quando você trocar as lentes e procurar isso. A origem. Quando você toma o seu café, o que envolve para você tomar o seu café? Já pensou nisso? Eu tenho dinheiro para tomar café, gratidão. Sim, gratidão. Você tem dinheiro para tomar café. Mas você tem quem plantou o café? Você tem o proprietário da terra que comprou o lugar, que trabalhou muito, não importa, e comprou o lugar. Você tem pessoas que trabalham naquele lugar. É tudo industrializado. Tudo bem, você tem máquina. E tá lá fazendo o seu café, chegar na tua casa. Quem é que tá por trás disso? E quando você encontra todo mundo que tá por trás de tudo, quem é que tá por trás de tudo e de todos? Natureza. Sempre. E quando você encontra a natureza, tudo e todos, quem é que está por trás de tudo isso? O divino Deus, a fonte. E ela está onde? No seu café. Na pessoa que colhe o café. Na máquina que colhe o café. No seu corpo que absorve o café. No dinheiro que compra o café. Entende? É diferente. É diferente. E aí você pode estar pensando assim, mas você sentiu tudo isso porque deu tudo certo. Quando você atinge esse lugar de gratidão, mesmo quando não dá tudo certo, isso não existe, dá certo ou dá errado, existe resultado, você desenvolve a gratidão. Porque sempre vai ter um referencial. E você vai ver as compensações, as posições. Eu conheço uma pessoa que está presa. Não porque ela roubou alguma coisa, ou porque ela matou alguém, ou porque ela fez alguma coisa que a gente costuma rotular aí. Foi preso por isso. Não. Todo mundo está culpando essa pessoa, dizendo que ele estava na hora errada, no lugar errado, no momento errado, fazendo a bobagem errada. E aí chego eu. E todo mundo fazendo tudo para tirar essa pessoa de lá. E parece que não tem saída. Cada hora é uma coisa para a pessoa ficar lá. Aí eu cheguei e me veio muito claro. Deixa ele lá. Mais um pouco. Se lá tá ruim, se ele não estivesse lá, seria muito bem. E aquilo que parece um inferno passa a ser a salvação. Porque a briga esconde, camufla, através de uma situação talvez assim absurda, de ruim que a gente enxergue, algo muito bem. Tudo é dádiva e oportunidade. Tudo parte de um princípio positivo, por mais grotesco que seja.
Eu vou trazer um vídeo falando sobre isso, porque você deve estar pensando, imagina, uma pessoa mata a outra e teve uma ideia positiva? No princípio, sim. Eu vou trazer um vídeo sobre isso, para a gente conversar sobre. Então é esse nível de gratidão que eu quero compartilhar com vocês. Se você não tem, vou fazer um vídeo ensinando ferramentas para você desenvolver. Hoje eu quis te apresentar essa forma, caso você ainda não tivesse tido essa percepção. E eu vou trazer um vídeo ensinando como desenvolver essa gratidão através de ferramentas simples no seu dia a dia. Você vai precisar de talvez um caderno e uma caneta. E aí daqui um mês a gente volta a conversar e você me fala como é que está o seu nível de gratidão. Se você gostou, leve esse conteúdo para outras pessoas. Seja grato por esse vídeo, pela minha presença, porque eu sou extremamente grata por ter vocês aqui. Somos 1020 consciências. Começamos eu e minha mãe e o divino. Hoje somos 1020 consciências. E isso não é questão de que tem muito ou tem pouca gente aqui. São consciências. É uma egrégora que está sendo construída. Nós estamos caminhando para a cura, juntos, usando a ferramenta, a internet. Já pensou? Quanto temos para agradecer? Quantas pessoas se beneficiam com os conteúdos publicados aqui, não só do meu canal? Isso que a gente faz aqui, os creators, que são os criadores de conteúdo, requer tempo, energia de vida. Enquanto eu tô aqui, a minha vida tá aqui para vocês. Eu não estou fazendo mais nada com a minha vida. Eu estou entregando para vocês em 1 hora. É 1 hora da minha vida para vocês. E quando vocês estão aí assistindo e compartilhando, vocês estão entregando parte da vida de vocês para mim. É assim que funciona. Sejamos gratos por essa troca. Vejo cores em vocês. Compartilhe o vídeo, se inscreve, deixa o seu like. Tudo isso se fizer sentido para você. Se não fizer sentido, xizinho. Gente, fique com Deus. Uma ótima semana. Um dia abençoado, cheio de luz. E até o nosso próximo encontro. Tem muita novidade por aí, hein? Eu conto com você. Até mais.